noite, meus amigos! Sejam muito bem-vindos! Ó, no ritmo da música. Que legal, que gostoso estar aqui com vocês! Oi, Éder! Seja bem-vindo, meu irmão! Fabíola! Beijo, querida! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos entrando, pessoal! Oi, Suíli! Tudo bem? Beijo pra você! Mamãe, papai aqui na área. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, obrigada. Oi, Júnior. Um beijo, Gui. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Ah, eu espero que sim. Hoje eu vim de verde. Deixa eu abaixando aqui pra gente ir conversando. Que hoje a noite é só nossa, né? Só eu que vou conversar com vocês. Vocês conversando comigo, obviamente, que nós vamos fazer aqui é um bate-papo entre amigos. Então eu quero que vocês sejam muito bem-vindos pra gente conversar. Acho que a última vez que eu fiz uma live sozinha foi no meu aniversário. Quem ainda não viu... Oi, Flavinha! Tia Meire, tudo bem? Obrigada! Quem ainda não viu a minha live... Tá lá, Érica faz 40, eu fiz o ano passado, foi a live que eu fiz sozinha, falando um pouquinho da minha experiência de vida, tá lá no meu YouTube, no canal do YouTube. Se vocês quiserem acessar, então vocês já sabem, vai aí no perfil do meu Instagram, tem o link, e aí vocês acessam lá pra ver todas as minhas lives. Aí vocês buscam lá pro mês de abril, dia 15 de abril, tem a live que eu fiz. Érica faz 40. E aí foi eu sozinha, mas gente, é a segunda vez que eu vou fazer live sozinha com vocês. Oi, Carla, tudo bem? Ellen, Vitor, deixa eu ver quem mais. A Nath, Nadiane, beijo. Vandila, em Araxá, Leonardo, meu primo, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, agradeço muito a presença de vocês. E hoje nós vamos conversar. Gente, olha, primeiro eu vim de verde, que verde é esperança. A gente tá precisando ter esperança, a gente tá precisando ter fé. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Uberlândia a gente tá numa situação muito complicada da pandemia da Covid. Vocês viram, a gente tá assim, perdendo pessoas próximas, então a gente tá com esperança que isso tudo vai passar. Eu vim de verde para trazer esperança, pra gente encher os nossos corações de fé e seguir em frente, passar essa fase terrível. Agora são 8 horas, aqui em Uberlândia lockdown, ninguém sai. Então acredito que tá muita gente em casa, né? Oi, Gaderson, tudo bem? O Leandro tá aqui também. Oi, Leandro, tudo bom? Pois é, e aí a gente tá dentro de casa, acredito que muitos de vocês também estão. E essa live é pra gente trocar ideia, pra gente bater um papo, pra gente conversar de algo que eu gosto muito, que é comunicação. E vocês gostaram do vídeo que eu fiz chamando vocês pra minha live? Quem aí assistiu? Manda um joinha pra eu ver. Quem que assistiu o vídeo que eu fiz convidando pra live, o que vocês acharam? Vocês gostaram da minha amiga Ana Maria? Ai, gente, eu tô achando que eu vou ser atriz também, viu? Esse negócio, tô gostando de fazer esse negócio de ficar criando os meus vídeos. Oi, Aline, seja bem-vinda. Tia Meire, a senhora viu, né? Viu meu vídeo? A senhora gostou? Da Ana Maria, minha amiga? Menina, mas ela ligou aqui, olha, desesperada. Diz ela que brigou com todo mundo, que todo mundo não entende o que ela fala, e aí ela desentende com todo mundo. Olha o João, oi João, seja bem-vindo. Tatiane, minha amiga querida. Nossa live foi top, né, gente? Quem não viu minha live com a Tati, tá salva aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. É só vocês irem lá, vocês vão ver, a live foi fantástica. Inclusive, a live com a Tatiana, ela complementa o que eu vou falar aqui hoje. Eu acho que vocês têm que assistir essa live para complementar, né, Tati? Bem-vinda, querida. Bom, gente,
Então, ela ligou desesperada falando que não dá certo, que as pessoas não entendem o que ela fala. Engraçado que eu fiz uma pesquisa com alguns seguidores meus, eu fiz uma pesquisa também numa enquete, um post, perguntando o seguinte, qual o problema que as pessoas têm na comunicação? Falar em público ou fazer com que as pessoas a compreendam, né? Que as pessoas entendam o que ela está falando. E aí, algumas pessoas responderam que a maior dificuldade é que as pessoas não entendem o que elas falam. Então, eu falei, então vamos por partes. Eu vou fazer mais lives, vou trazer mais conteúdos para vocês relacionados à comunicação e tantas outras coisas que eu gosto muito. Mas eu vou começar agora por esse tema. Por que as pessoas não me compreendem? E aí a gente vai entrar um pouquinho na comunicação, falar de teoria da comunicação, falar o que é emissor, o que é receptor. A gente vai falar um monte de coisa e eu vou dar umas diquinhas pra vocês. Foi, né, Tati? Nossa live foi maravilhosa. A gente tem que fazer outra, com certeza. Viu? Donato, Vitinho, sejam bem-vindos, viu? Obrigada pela presença. Então eu queria perguntar, vou começar perguntando para vocês que estão aqui comigo. Quem aqui enfrenta esse problema de não ser compreendido pelas pessoas? Quero ver. Mário, bem-vindo. Quem aqui? Eu quero que vocês dão um joinha, por favor. Quem aqui tem esse problema de não ser compreendido? Você fala uma coisa para as pessoas não entendem. Parece que você tá falando grego. Quem aqui vivencia isso, gente? Dá um joinha aqui, quero ver. Oi, Gra, como é que tá aí? Patrocínio, minha prima. Um beijo pra você, tá? Eu tô esperando joinhas aqui. Tem alguém que enfrenta esse problema de falar e não ser compreendido? Com a esposa, com o filho. João, você, meu amigo. Quem mais? Eu acho que tem mais gente aqui além do João. Ah, Gra, às vezes acontece, realmente. Às vezes acontece. Isso até a gente que já tem algumas técnicas de comunicação, que sabe, né, os meios, a gente também se esbarra. E eu vou falar por que a gente se esbarra nisso, tá? Eu acredito que muitas pessoas estão aqui, mas também não querem falar, porque realmente é algo assim... que a maioria das pessoas tem esse problema. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Antes de começar a entrar nesse assunto, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O que seria de nós sem a comunicação? Vocês já imaginaram? Impossível, não? O que seria de nós se a gente não comunicasse? O que seria da humanidade? Será que existiria? Gente, nós somos seres sociais. Por sermos seres sociais, a gente se comunica. A gente se comunica. Lá antigamente, na época lá das cavernas, né? O pessoal se comunicava através dos hieroglifos, né? Tinha até fogos de artifício que eles comunicavam um com o outro longe. Que mais? Pombo-correio, cartas, né? Sempre a gente dá um jeito de se comunicar. Isso é do ser humano, é nosso. Nós somos seres sociáveis. A gente não conseguiria ficar sem comunicar e nos desenvolver. E a comunicação, ela possibilitou isso, né? Quanta coisa, quanto desenvolvimento na área do ensino, desenvolvimento social, enfim, várias coisas a comunicação vem para nos ajudar. E aí, quando a gente fala do poder dessa comunicação, lá na época, quando a agricultura era assim, digamos, a moeda, né? Lá nos tempos feudais, tudo, a terra era a moeda daquele tempo, né? Então, quem tinha terra tinha tudo. Aí veio a era industrial e quem tinha o capital também tinha tudo. E agora nós estamos numa era de informação, numa era em que
tudo é comunicação. Você vê, né? Vocês estão aqui comunicando comigo através do Instagram, a gente tem as redes sociais, hoje a gente tem vários meios de comunicar e a comunicação ela flui de forma muito rápida. O que acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe assim em questão de segundos. Então, hoje, quem tem o poder da comunicação, quem tem a facilidade de se comunicar, tem o ouro, digamos assim. E então a gente tem que entender isso, que a comunicação ela está intrínseca a nós, ela faz parte da nossa vida e nós temos que saber comunicar. E para a gente saber comunicar, nós temos que entender qual é a tal da teoria da comunicação. Vocês já ouviram falar dessa teoria da comunicação? Aqui, ó. É isso mesmo, né, João? Desde os primórdios, o recém-nascido comunica, o semáforo se comunica, tudo transmite mensagem, mas nem sempre conseguimos compreender. Realmente, até os animais, né? Eu fico vendo a minha cadelinha, a Nina, tanto que a gente se comunica, ela me entende, ela sabe o que eu peço, ela me pede as coisas também. Então, assim, a comunicação, ela tá intrínseca a nós, não tem como fugir. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da teoria da comunicação. Por que nós vamos falar sobre a teoria da comunicação? Porque a gente precisa entender o básico, certo? O que é esse básico? O básico é o seguinte: nós temos na teoria da comunicação o receptor, certo? Nós temos... Quem é o receptor? É quem vai receber a comunicação, é quem vai receber aquela mensagem que nós estamos emitindo. E o locutor, obviamente, é aquele que está emitindo, o emissor da comunicação. Então, numa ponta, a gente tem o emissor, na outra ponta, o receptor. E no meio disso tudo, nós temos os elementos que são o código, que é aquilo que a gente vai comunicar, a mensagem que a gente vai passar, né? A gente tem o canal. Qual é o canal de comunicação que a gente está usando? É a nossa voz? É o que nós estamos usando? Digamos, é mensagem de Libras. A minha prima tá aqui. Graça, você conversa com Libras, não é, amiga? Conta aqui pro pessoal. Você já fez aula de Libras, você comunica, né, com as pessoas que não ouvem, e você comunica, você aprendeu. Então, você aprendeu a forma de comunicar através desse código, né? Através dessa forma de comunicar. E é muito interessante, porque o receptor que sabe entender Libras, ele vai entender a mensagem que aquele emissor está passando. E a gente tem a mensagem, que é o conteúdo. Qual o conteúdo que você... Aí, a Gra fez Libras, viu? Qual o conteúdo que você está passando a mensagem? Estão me vendo? Alguém está me vendo? Dá um joinha. Alô, alô, Brasil! Voltou, gente, voltou! Tá todo mundo me vendo aí? Nossa, gente, que coisa! Essa internet! Engraçado que assim, eu tava fazendo live às 7h30, aí tava super congestionado. Falei, gente, então eu vou passar pra mais tarde. E aí a gente entra às 20 horas, né? E aí acontece isso também. Mas tá bom, é isso mesmo. A internet anda bem concorrida. Mas a gente não desiste nunca, a gente tá aqui pra isso, né? Vamos aguardar. Bom, gente, então o que eu tava falando... Érica, por que você tá falando tudo isso, essas teorias de comunicação? Gente, porque é importante a gente entender quem é o emissor, quem é o receptor e todos os elementos de comunicação que nós vamos utilizar ao comunicar algo. Por quê? Vocês já viram, gente, aquela mensagem, aquela frase que fala assim,
Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui já viu essa frase em algum post de Instagram, de rede social? Alguém já ouviu? Já leu? Pois é, essa frase, ela está totalmente errada. Eu vou falar para vocês por quê. Porque, na verdade, como o psicanalista, o Jacques Lacan falava, que a gente sabe o que a gente vai falar, mas o outro vai processar o que a gente falou da forma como ele quer, que ele entende, sabe? E ele vai fazer alguns filtros na mente dele. Ai, Érica, como assim? Ele vai fazer uns filtros. Claro que vai fazer uns filtros, por quê? Ele pode omitir, ignorar aquilo que você falou, ele pode distorcer aquilo que você falou e às vezes ele pode generalizar, falar, ela tá falando aquilo que eu já sei, que todo mundo já sabe. Vocês entenderam? O receptor, ele tem todo um histórico, ele tem todo um repertório próprio que vai fazer ele entender ou não aquilo que você tá falando. Por isso que eu li um livro e eu quero fazer uma live com esse livro, vou passar para vocês aqui o nome do livro, mas um dia eu vou vir aqui pra gente falar sobre isso. As 5 Linguagens do Amor, que é um livro maravilhoso deixa eu ver se eu lembro o nome do autor. Gary Chapman, eu acho que é isso mesmo, Gary Chapman. Chama-se As 5 Linguagens do Amor. Você aprende como cada pessoa recebe a forma de amar, entende a forma de amar. Por exemplo, se você em casa tá com o seu esposo e aí você acha que amar é ele pegar na sua mão, é ele sentar com você, ficar o tempo inteiro assistindo televisão pertinho de você, jantar com você, ou te levar para passear, e aí você sofre porque a forma como ele acha que vai comunicar o amor dele é arrumando as coisas em casa. Arrumando um telhado que tá estragado, sabe? Cuidando do jardim. Então, o que acontece nessa comunicação? Você acredita que o amor é do seu jeito. Só que o seu esposo acredita que é do jeito dele. E como que isso bate? Ele vai comunicar e você não vai entender o que ele está falando. Você vai comunicar e ele também não vai entender o que você está falando. Porque para ele, a forma de amar é daquele jeito. E para você é ficar juntinho, sabe? É estar assistindo televisão. Então, eu não sei se vocês entenderam com essa minha ilustração. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Oi, Edilene, tudo bem? Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, a gente quando comunica, a gente parte do pressuposto assim, a pessoa está entendendo o que eu estou falando. Não é possível que ela não está entendendo o que eu estou falando. E não, gente, a pessoa entende do jeito dela. Vocês entenderam? É do jeito que ela filtra na cabecinha dela, de acordo com o autoconhecimento que ela tem, de acordo com as experiências que ela viveu na vida, de acordo com várias outras coisas, inclusive a forma como você comunica. E agora eu vou dar para vocês algumas dicas para que vocês possam entender como vocês estão comunicando, vão comunicar com as outras pessoas e perceber a forma de comunicar que elas possam te entender melhor. Porque tem como você perceber e tem como você trabalhar isso. O que eu vejo hoje em dia, tem pessoas que não querem ouvir, ouve, interpreta de acordo com a experiência de vida. É isso aí, Gra. É isso aí. Interpreta de acordo com a experiência que ela adquiriu ao longo da vida. Gente, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque
Imagina quantas pessoas vocês se relacionam no dia a dia. Vocês imaginam quantas pessoas vocês comunicam no dia a dia, sabe? E tem detalhes que eu vou passar agora para vocês que fazem toda a diferença na compreensão da outra pessoa. Então vamos a essas diquinhas? Olha, primeira dica que eu dou. Toda vez que vocês forem conversar com alguém, expor alguma ideia, primeiro organiza essa ideia na cabecinha de vocês. Organiza, deixa tudo organizadinho. Gente, eu sei que não é fácil. Para muita gente é muito difícil organizar as ideias. Né? Aí você chega e já conversa com a pessoa assim, vai soltando tudo. Aí a pessoa, ué, o que ela tá falando, gente? No seu entendimento, você sabe o que você tá falando, mas pensa essa comunicação chegar tudo truncada para outra pessoa, ela ter que digerir tudo o que você falou. Pensa para vocês verem que situação. É muito complicado. Já imaginou quantas vezes, né, você chega em casa cansada e você tá com seu pai, sua mãe, seu irmão, ou seu esposo, seu namorado, aí você chega, você vivenciou um turbilhão de coisas ao longo do dia. Um turbilhão. Aí você chega e começa. Eu falo isso, gente, que às vezes eu faço desse jeito. Às vezes eu desligo, assim, o modo... eu ligo, sei lá, a gente vem com tudo, né, lá da rua, e aí a gente chega e vai querer contar, e a pessoa, o que você tá falando? Eu não tô entendendo. A pessoa nem sabe o que você tá falando, porque desorganizou todas as ideias, todas as informações, e chegou para ela que ela nem sabe o que realmente você vivenciou. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Organiza suas ideias. A outra dica que eu dou, que você seja claro, específico no que você quer. Por exemplo, se você falar assim, fulano, eu quero que você organiza para mim a sala. Aí tá, você vai chegar lá na sala de reunião ou na sala da sua casa. Tô dando exemplos, viu, gente? Aí você vai chegar lá, aí você vai ver que algo ficou totalmente diferente do que você imaginou. Mas para a pessoa, a organização era colocar somente as cadeiras em ordem. Mas para você, não. Para você era colocar as cadeiras em ordem, os papéis exatamente no lugar que você imaginou, as canetas no lugar que você imaginou. Mas você não comunicou isso para a pessoa. E aí, o que acontece? Você vai frustrar. Aí você vai falar assim, ninguém me entende. Mas pensa... Você deixou claro? Você deixou objetivo? Você foi ao ponto? Você explicou como você queria exatamente? Então, é uma dica que eu dou. Seja específico, pergunte. E outra coisa, pergunte se a pessoa entendeu o que você disse. Não adianta querer cobrar do outro, tá? O que você quer, se a pessoa não entendeu, e aí você tá cobrando mesmo assim, não custa nada, sabe? Seja atencioso, pergunta, fala, você tá me entendendo? Você quer que eu explique melhor? Sabe? Com carinho. É assim, assim, assim. Entenderam, gente? Porque isso é importante, deixa claro para a pessoa e você tem aquele feedback. A pessoa vai falar assim, não, Érica, eu tinha entendido que você queria que eu organizasse só as cadeiras. Aí você, não, eu quero que você organize as cadeiras, os papéis, desse jeito. E isso, João, ruídos na comunicação. Gente, quantos ruídos na comunicação a gente vivencia no nosso dia a dia? Por pecar nesses pontos, por pecar de tirar um tempinho, conversar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais aquela conversa. Então, é muito importante essa questão, seja específico. Outra coisa que eu vou sempre falar por aqui, vocês vão sempre me ouvir falar, é a questão da empatia. Empatia. O que é empatia? Alguém sabe me falar o que é empatia aí? O que é empatia? Essa palavra a gente ouve falar muito, 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 muito hoje em dia.
que as pessoas estão precisando. Principalmente nessa época de pandemia. Principalmente tem muitas pessoas vivenciando problemas. E a gente não se coloca no lugar delas. Isso é empatia. É você se colocar no lugar do outro, ouvir, vocês prestarem atenção no que o outro está falando, sabe? E ter compreensão. Gente, peraí, tá? A pessoa chega pra você toda problemática, você já quer comunicar algo pra ela, às vezes a pessoa nem tá receptiva pra ouvir aquela comunicação que você vai dar, que você vai fazer. Então, é importante que vocês tenham empatia. Coloque no lugar da pessoa. Peraí, não, coitada, essa pessoa, ela tá vivenciando um problema difícil na casa dela. Se eu chegar a falar pra ela um monte de coisa, ela não vai entender. Ela vai estar com a cabeça lá no mundo da lua. Entenderam? Então é empatia, ouvir, colocar no lugar do outro. Isso é muito importante na comunicação para ela ser compreendida. Outra coisa também que é muito importante. Gente, o tom de voz, eu sempre falo, os gestos, tom de voz, que é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal na nossa comunicação, ela tem um peso extraordinário. É extraordinário. Se você fala uma coisa incongruente, você está pensando algo, mas você está com seu corpo manifestando o contrário, você está incongruente, aquela comunicação já não vai ser entendida. Ela vai ser entendida de outra forma pela pessoa. Ela vai captar algo negativo ou algo positivo, depende, não é? Quantas vezes você queria tanto alguma coisa, mas por orgulho você falou que não, mas seus olhos disseram sim, o seu corpo disse sim. Quantas vezes? Isso acontece. Um olhar, tom de voz, gente, é impressionante tom de voz. Eu vejo pela minha cadelinha, às vezes ela me entende, às vezes eu falo Nina diferente com ela, Nina, sabe, ela sabe que eu tô brava. Então o tom de voz, quando você for conversar com as pessoas, cuide do tom de voz. Às vezes você tá tão assim nervoso, aconteceu algo que você não ficou satisfeito no seu dia, sabe, aí você desconta, você transfere aquela energia através do seu tom de voz. E aí a pessoa entende tudo ao contrário, sabe? Então, cuidado, se policie. Se policie. Por isso que eu falo, quando você vai comunicar, para você comunicar bem, primeiro você tem que se conhecer muito bem, se policiar, ter autoconhecimento, sabe? Para você ter equilíbrio na hora de falar com as pessoas, ter a empatia. Por isso que eu falei pra vocês, assistam a live que eu fiz com a Tatiana, foi a última live, tá salva aqui no meu Instagram e lá no meu canal do YouTube. Vocês podem ir pelo link que tá aí no meu perfil. A gente falou disso, a gente falou de autoconhecimento e nós falamos de relacionamento interpessoal. O tanto que isso é importante. E o autoconhecimento para comunicação é essencial, porque você se comunica muito consigo mesmo. Vocês já prestaram atenção? Quantas vezes no dia você parou falando com você mesmo? A gente faz muito isso. A gente conversa com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento ajuda esse equilíbrio. Oi, Deguinha, tudo bem? Cleiton, o pessoal tá entrando aqui, tô gostando de ver o pessoal aqui. Geoglimar, oi Geoglimar, que bom. Então, se está fazendo sentido, gente? Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Deixa um joinha aí, manda coraçãozinho, chama também mais pessoas para participar da live. Quero compartilhar com vocês. Se está fazendo sentido ou não tá fazendo sentido? Quero saber.
Então, a gente falou, a linguagem não verbal, vocês tomem muito cuidado com ela, tá bom? Ela é muito importante, ela reforça o que você tá falando, ela diverge o que você tá falando, ela te leva, faz a comunicação ir para outro rumo, sabe? Então, preste muita atenção. Tá, Clésia? Que bom. Obrigada, viu? Por estar aqui. Muito bom te ver. Outra coisa muito importante, muitas das vezes, comunicar é mais ouvir do que falar. E na verdade, não é nem bem ouvir, porque ouvir é o que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo ruído, né? Eu tô comunicando com vocês estão me ouvindo. Mas o escutar na essência, sabe? É parar mesmo, falar, ó, eu tô conversando com você agora. Nós dois estamos conversando, tá? É parar e me ouvir. Peraí, o que a Érica está falando? Deixa eu entender, escutar, absorver o que ela tá falando. Por quê? Porque aí você vai saber lidar com a outra pessoa, você vai saber entender, você vai saber ter empatia com a outra pessoa, porque você tá entendendo o que ela tá dizendo. Tá entendendo. Então, escute. Ouvir, você tá ouvindo música, mas nem tô prestando atenção, nem sei o que tá tocando. Agora, escutar é você ouvir e entender. Ah, aquela música bonita, ela olha pra você ver que letra maravilhosa. Nossa, aí você viaja na letra, você tá escutando, você tá entendendo. Então, entenda as pessoas, escuta as pessoas, sabe? Peter Drucker é o papa da administração. Ele fala assim que a questão de entender, de escutar, e a questão de você perceber nas entrelinhas, de você captar a mensagem não verbal, a linguagem não verbal das pessoas, é muito mais forte na comunicação, faz você entender mais, sabe? É o que tem mais peso na comunicação. Então, vai anotando essas dicas aí, tá? A gente falou, então, de organizar as ideias, de ser específico, perguntar se a pessoa entendeu, né? De usar a empatia. Que mais que a gente falou? Cuidado com a linguagem não verbal, tom de voz. Até agora foram essas dicas que eu estou dando. E a outra dica que eu vou dar é essa. Não, é isso mesmo. Então, gente, fechou. São essas dicas. Organizar as ideias, ser específico na fala, perguntar se o outro entendeu, usar da empatia, se colocar no lugar do outro, quais as palavras que você estava usando, tom de voz e escutar na essência, tá? Isso aí. Oi, Vivi, Wander, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que a gente tá conversando? Tá? Fez sentido? Quero que vocês me contem, converse comigo, me mande perguntas. Sabe, gente, a comunicação, ela é muito importante na nossa vida. Muito importante. E, além de tudo, quando você organiza as ideias, que você transmite aquilo que o seu receptor vai entender de maneira fidedigna, digamos assim, você transmite credibilidade, você transmite sinceridade, não é? Você também tá mais seguro, mostra sua competência, sabe? Então, é muito importante que vocês entendam o receptor para vocês comunicarem. Entenda a pessoa que vocês vão conversar. Conheça a pessoa. Deixa ela falar e pergunta se ela entendeu. Que aí vocês evitam esses problemas, tá? Esses ruídos. É muito, muito, muito. Gente, eu tenho muita coisa bacana pra gente conversar sobre comunicação.
E eu vou trazendo para vocês ao longo aqui das nossas lives. A Elinha tá falando aqui, olhe nos olhos. Com certeza, olhe nos olhos. E nos olhos a gente percebe muito, mas muito, a linguagem não verbal, né? Tem pessoas que falam com os olhos. Vocês já ouviram falar essa frase? A Clésia, pelo WhatsApp, dependendo da situação, é melhor escrever que mandar áudio. Isso mesmo, Clésia. Eu já vivenciei isso. Sabe? Realmente. É preferível, às vezes, você escrever, porque às vezes você manda um áudio, você entona a voz, você coloca talvez uma energia que a outra pessoa, você não tá vendo a outra pessoa, você não sabe qual a situação que ela tá vivendo naquele momento. Às vezes ela tá tão nervosa, às vezes ela tá tão atordoada com outras coisas, que ela não vai entender o que você tá falando. Isso mesmo. Clésia, para não usar o tom ríspido. E a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, não custa nada, eu falo assim. Jesus, ele tinha um autoconhecimento fantástico. E ele é um exemplo fantástico que eu sempre gosto de dar. Jesus, ele comunicava. Ele sabia se comunicar. Ele sabia fazer as outras pessoas entenderem. E ele usava muito de uma técnica na comunicação que nós chamamos de storytelling. Que é o quê? Contar histórias. Ele contava as histórias organizadas para as pessoas entenderem, através das suas parábolas, não é? E aí, Jesus, ele sabia que quando a comunicação que ele falava para outra pessoa, ela não entendia, tratavam ele mal, às vezes muito violentos com Jesus, né? Que Jesus sofreu tanto. Gente, Jesus é exemplo para nós de humildade, de empatia. O que ele fazia? Ele deixava, né? Ele deixava a pessoa, assim, ele percebia que ela não estava preparada para entender a mensagem dele. Quantas pessoas chegaram para Jesus e não usufruíram do que ele tinha? Por quê? Porque não estava receptivo para que ele tinha para falar, mas ele entendia que a pessoa não estava receptiva. Então, ele deixava. Jesus, gente, ele é exemplo para nós em todos os momentos da nossa vida, em todos. A gente tem que se espelhar. E o maior comunicador, o maior líder que teve foi ele. Então, assim, a comunicação, ele foi excelente em tudo, né? Então, inspire em Jesus, sabe? Seja humilde, use da empatia. Ouve as pessoas, entenda que às vezes elas não estão prontas para receber o que você tem. Às vezes você tem uma evolução maior, um grau de entendimento maior. Então não tente colocar na cabeça dos outros aquilo que às vezes eles não estão preparados. Entenderam? Então, bom... Eu acredito que eu já passei todas as dicas que eu tinha que passar na minha live. Eu queria saber se vocês gostaram, se vocês têm alguma pergunta. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Tá tão gostoso estar aqui com vocês, gente. Nossa, muito bom, porque as outras lives sempre tinha um convidado e eu não vou deixar de trazer convidados, viu, gente? Sempre vou estar aqui fazendo live, às vezes trazendo temas que não são da minha área, mas que são de interesse de vocês. Fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram, descobri que muitos de vocês querem se dar bem com as pessoas. Então, também foi um dos motivos pelos quais eu trouxe esse tema. E o tema da live anterior também. Reforço, assistam a live com a Tatiane. Foi muito, muito boa. E vai complementar isso tudo que nós falamos aqui hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu agradecer. João, obrigada, meu querido, por estar aqui. Você prometeu que está e eu gostei de te ver aqui. Quero te ver mais vezes, tá? Obrigada, prima. Gra, foi ótimo tema, importante nos dias de hoje. Realmente, prima, obrigado. Evânia, obrigada por estar aqui. Clésia, obrigada. Meu pai... Doutor Estela, obrigada, tia Viviane,
Ai, que bacana, tanta gente. Evânia, obrigada por estar aqui, viu, gente? Então, eu quero deixar para vocês um super beijo, sabe? Dizer que é muito bom poder trazer um pouquinho de informação para vocês. Eu vou sempre buscar coisas boas, inclusive a questão do que eu falei para vocês do livro, As 5 Maneiras de Amar, né? Eu vou trazer para vocês vão adorar conhecer, sabe? E aí a gente vai conversar muito sobre essas questões que envolvem relacionamentos com as outras pessoas. Um super beijo para vocês. Eu quero dizer para vocês se cuidarem, que a gente está num momento muito complicado dessa pandemia da Covid-19 e que Deus possa proteger cada um de vocês. Ah, sim! Ô, João, uma aula de teoria de comunicação. Na próxima será semiótica. Sabe o que você fez me lembrar da minha professora Ana Carolina de comunicação? Ai, João, você me fez lembrar. Isso eu adorava a aula de teoria da comunicação. Muito bom mesmo. Pode deixar, a gente vai combinar. E vocês podem dar dicas, viu, gente? Dicas de lives, de profissionais para eu trazer, pra gente conversar. Porque eu quero essa interação com vocês, tá pertinho de vocês, trazendo coisas boas e a gente juntinho sempre. Ah, obrigada, Vivi. Obrigada. Eu agradeço, viu? Por você estar aqui conosco. Obrigada mesmo. Gente, então é isso? Entenderam? Fez sentido para vocês? Então não deixe de comentar. Eu quero que todo mundo vá lá agora no vídeo que eu vou salvar. Eu quero que vocês comentem lá. Estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Pode ser? Posso contar com vocês? Quem aqui vai deixar essa mensagem nesse vídeo? Estamos juntos. Ah, obrigada, Edilene. Eu agradeço, querida. Eu agradeço por você estar aqui. Deus te abençoe também. Obrigada, viu, Evânia? Obrigada de coração mesmo. Clésia, obrigada. Então, gente, eu vou me despedir, né? Porque eu queria tanto ficar aqui com vocês, que eu gosto tanto de estar aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Só ficar atento aqui no meu Instagram. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.